Imagine se o mal que você tanto teme não nascesse do ódio, mas da dor. Se aquele que fere, em vez de monstro, fosse apenas o eco vivo de um grito nunca ouvido. E se o sofrimento silenciado, acumulado como veneno sob a pele, fosse a semente oculta da maldade que julgamos com tanta rapidez? Talvez o que chamamos de crueldade não passe de uma dança deformada entre a lembrança e o instinto, um modo torto, desesperado, de existir num mundo que rasgou antes de tocar. Em cada ato sombrio, uma pergunta não respondida. E talvez ela não seja por que fez isso, mas sim o que fizeram com você. Cuidado com os olhos que não veem, mas julgam. Cuidado com as certezas que não nasceram da experiência, mas do medo. O trauma, esse escultor invisível da alma, não pede permissão para entrar. Ele se aloja nos cantos que a razão não ilumina, e ali cresce, se retorce, até se transformar em linguagem. Às vezes, essa linguagem é o silêncio. Outras vezes, é a violência. Mas em ambas habita o mesmo desespero, o desejo de ser compreendido sem ter palavras. O que chamamos de maldade pode, então, ser apenas a forma última de defesa, um reflexo invertido daquilo que foi negado desde o princípio. Você já se perguntou por que alguns parecem carregar o caos nos olhos? Porque há gestos que, mesmo pequenos, exalam uma raiva ancestral. Há forças que não se explicam, se sentem. E não se sentem com a razão, mas com o corpo. Um corpo que foi violado pela ausência, pela humilhação, pela indiferença dos deuses ou dos pais. Um corpo que aprendeu que ser bom é morrer lentamente. E então escolheu viver, mesmo que à custa de sua própria pureza. A maldade aparente é, muitas vezes, apenas a armadura do que foi belo e não suportou continuar no diante do mundo. Nietzsche dizia que quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas o que acontece quando esse porquê é arrancado ainda na infância? Quando o trauma não apenas destrói, mas reconstrói o sujeito numa lógica invertida, onde sobreviver exige negar a ternura, calar a empatia, esconder o afeto como se fosse pecado, talvez o verdadeiro abismo não seja aquele onde caímos, mas aquele que somos obrigados a fingir que não existe dentro de nós. E é nesse fingimento que nasce a maldade, não como essência, mas como consequência. Então, se tudo aquilo que você acreditava sobre o mal fosse uma ilusão confortável, e se aquele que destrói também tivesse sido destruído primeiro, há um fio tênue entre vítima e algoz, entre dor e agressão. E talvez, ao olhar com mais cuidado, percebamos que esse fio não é feito de sangue, mas de silêncio. Um silêncio pesado, denso, antigo. Um silêncio que agora, finalmente, começa a ser quebrado. Mas atenção, compreender isso exige mais do que escutar. Exige perder-se primeiro. Porque só quem se perde de si é capaz de encontrar o outro no lugar mais improvável, dentro da própria sombra. E se o mal que habita o outro fosse apenas o reflexo torturado daquilo que você mesmo esconde, talvez o que chamamos de perversidade não seja uma escolha, mas uma cicatriz mal curada que sangra em silêncio toda vez que é tocada, uma dor tão antiga que já se esqueceu do próprio nome, mas que ainda pulsa sob a máscara da indiferença. Há pessoas que, ao invés de chorar, ferem. Não porque não sentem, mas porque sentir se tornou um risco insuportável. O mundo ensinou que a vulnerabilidade é punição, que o afeto é armadilha, que o amor é uma promessa quebrada antes mesmo de ser sussurrada. Então eles endurecem, não por maldade, mas por medo. Medo de reviver o que um dia os desfez. Medo de, mais uma vez, estender a mão e colher o vazio. O mal, às vezes, é só o bem que não sobreviveu à rejeição. Quantos demônios nascem de um silêncio imposto? Quantas crianças aprendem cedo demais que o mundo não quer ouvir seus gritos? Que a dor, quando transborda, incomoda e que, por isso, precisa ser engolida, cuspida para dentro até se tornar ácido. E esse ácido corrói tudo,
o afeto, a empatia, o espelho. Aos poucos, o que resta é uma casca grossa, onde antes havia pele. Um escudo feito de gestos rudes, de palavras duras, de ausências. E ali, dentro dessa fortaleza emocional, pulsa ainda um coração cansado. Mas ninguém vê, porque o olhar coletivo prefere rotular do que escutar. É mais fácil dizer que alguém é cruel do que se perguntar o que o tornou assim. A pergunta verdadeira não é por que ele é assim, mas o que ele teve que abandonar de si para sobreviver. Nietzsche sussurraria ao seu ouvido, se pudesse: aquilo que não me mata me fortalece. Mas talvez ele também reconhecesse que, antes de fortalecer, aquilo que não mata deforma. O trauma não entra pedindo licença. Ele invade, arranca, rompe. Ele cria bifurcações internas, onde antes havia clareza. Ele obriga o ser a se dividir. Uma parte que continua respirando, funcional, aceitável. E outra parte, banida, sepultada, porém viva, que clama por expressão. E quando essa parte soterrada finalmente emerge, ela o faz em disfarces monstruosos, num ato de raiva desproporcional, num desprezo gelado, numa ironia afiada como lâmina. Mas ali, por trás da máscara da crueldade, está o apelo mais desesperado de todos. Veja-me, entenda-me, reconheça a ferida antes de me julgar pelo grito. Talvez o monstro só exista porque ninguém suportou olhar para a criança chorando atrás dele. Há um instante na vida de quem foi ferido em silêncio em que a bondade se torna um fardo insuportável. Ser bom dói, porque ser bom é manter-se aberto num mundo que já provou ser feito de lanças. Ser bom é oferecer flores a quem vem com pedras, e a quem não aguente mais. Quem canse de morrer todos os dias para manter viva uma aparência de nobreza que ninguém valoriza. Então, nesse exato ponto de ruptura, algo se inverte. O que antes era ternura se torna defesa. O que era compaixão se torna frieza. O que era vulnerabilidade se calcifica em controle. E o mundo olha e diz: veja como ele mudou. Mas ninguém pergunta quantas vezes ele teve que implorar por cuidado até desistir de merecê-lo. O mal é, muitas vezes, o último recurso de quem amou demais sem nunca ser acolhido, de quem deu tudo de si e teve sua alma cuspida de volta. No fundo, todos nós flertamos com a escuridão, mas a quem nela tenha sido jogado cedo demais. A quem, desde pequeno, tenha tido que arrancar a própria inocência para caber num mundo sem abrigo. E a tragédia é essa: quanto mais fundo alguém afunda, mais fácil esquecê-lo. O mal aparente, esse rótulo que colamos com facilidade, serve apenas para nos proteger daquilo que nos assusta em nós mesmos. Porque, ao olhar para o outro e chamá-lo de monstro, podemos fingir que estamos salvos, que nossa sombra não nos habita. Mas o espelho não mente, e o que vemos no outro talvez seja só a versão nossa que foi contida. Há um preço por calar a dor. Ela volta, e quando volta, nem sempre vem com palavras. Às vezes, ela volta como destruição, não para punir, mas para lembrar que houve, um dia, um coração ali, um coração que quis apenas ser amado, e, ao não ser, escolheu sobreviver como soube. E agora, sabendo disso, ainda consegue chamar de mal aquilo que talvez seja apenas o reflexo distorcido do abandono? Ainda pode dizer, com segurança, quem é o vilão da história? Porque talvez o verdadeiro mal não esteja em quem reagiu, mas em quem fingiu não ver, em quem perpetuou o ciclo e disse que era normal, em quem ensinou que sentia fraqueza, que chorar é vergonha, que precisar é condenação. Talvez o mais cruel não seja quem fere, mas quem assiste e silencia. Quem mantém o sistema onde a dor é invisível até que ela explode. E talvez,
Só talvez a maior prova de lucidez não seja apontar culpados, mas reconhecer que, se o trauma for a origem da maldade aparente, então todos nós somos cúmplices, e todos nós carregamos dentro de nós o potencial para ferir ou para curar. E essa escolha, agora, pulsa em suas mãos. No silêncio que sucede à tempestade, algo permanece, um sussurro tênue, como o eco de um passo que jamais se apaga. É ali, nesse intervalo entre o que foi revelado e o que ainda resiste, que mora a verdade escondida, aquela que não se declara em voz alta, mas se sente como um tremor no fundo do peito. A maldade aparente, agora vista como sombra de um trauma oculto, deixa de ser um enigma distante e se torna um espelho quebrado, onde cada fragmento reflete um pedaço de nós mesmos, distorcido, ferido, porém ainda vivo. Pergunte-se, quantas vezes você já se reconheceu no olhar daquele que julgou? Quantas feridas, silenciosas, cruzam as fronteiras invisíveis entre vítimas e algozes? Esse movimento sutil é a chave para transcender o olhar superficial e abraçar a complexidade do humano. Subir esses degraus não é renunciar à crítica, mas ampliar o campo de visão. Enxergar o trauma não como desculpa, mas como um convite à empatia que desarma, desconstrói, paradoxalmente, liberta. É na aceitação desse abismo que se inicia a verdadeira revolução interior, onde a dor deixa de ser um peso insuportável e passa a ser matéria-prima da transformação. A maldade deixa de ser apenas sombra para se tornar luz refratada, uma forma complexa de sobrevivência que desafia os limites do julgamento e da razão. Que essa luz sirva como farol para navegar pelas sombras internas, e que a coragem de olhar para dentro seja a centelha que acende a mudança. E se o trauma fosse, afinal, a porta secreta para uma humanidade mais profunda, aquele espaço onde a fragilidade encontra a força, onde a ferida se abre para curar e não para sangrar eternamente. Não há caminho fácil, nem resposta pronta, apenas convite para caminhar em direção ao desconhecido, ao lugar onde o medo se dissolve em compreensão. Ao reconhecer que todos carregamos em nós vestígios desse mesmo abismo, despertamos para uma solidariedade que transcende o simples olhar, um compromisso silencioso de não mais permitir que a dor seja invisível. Assim, o que parecia maldade se transforma em um chamado para a reconciliação, consigo e com o outro. A dança entre luz e sombra não termina aqui. Ela apenas se reinventa, convida o silêncio a ser escutado e a alma a se revelar sem medo. O caminho é longo, a jornada é solitária e coletiva ao mesmo tempo, pois reconhecer o trauma na origem da maldade aparente é entender que a verdadeira escuridão habita no abandono do olhar compassivo. Que esse despertar seja um lembrete sutil, uma presença constante no cotidiano. Que o cuidado começa quando a dúvida nasce, que a mudança brota quando o silêncio é quebrado, que a cura se faz quando paramos de querer rotular e começamos a querer entender. Se essa verdade tocou algo em você, não permita que ela se perca na pressa do instante. Curta para manter viva essa centelha, comente para compartilhar seu despertar, espalhe para que essa reverberação alcance quem ainda caminha nas sombras. Inscreva-se não apenas para seguir um canal, mas para se juntar a uma caminhada onde o olhar não julga, o coração não abandona e a alma encontra, enfim, um espelho onde se reconhecer. Porque a transformação começa quando escolhemos olhar para dentro e, nesse olhar, encontrar o outro como um fragmento de nós mesmos, digno de perdão e de luz.